tudo bem? A propaganda brasileira é reconhecida no mundo inteiro e premiada nos principais festivais de publicidade. Ficamos admirados com a criatividade das agências, com anúncios em rádio, televisão, internet ou meios de comunicação impressos. Quem não se lembra da propaganda do primeiro sutiã, da bonita camisa Fernandinho, do peixe cachorro e de outras mais? Por mais que as propagandas brasileiras sejam fantásticas, elas precisam respeitar um código de ética. Mas será que respeitam? Para falar um pouco sobre a ética e a propaganda, convidamos o professor Marco Antônio Frabetti, dos cursos de jornalismo, publicidade e design do Unifiel. Frabetti, muito obrigado por participar do programa Contraponto. Que é isso, Ari, é um prazer estar com você aqui e agradeço desde já o seu convite. Frabetti, eu abri o programa falando justamente de como as propagandas brasileiras elas são muito bem feitas, criativas e elas repercutem no mundo inteiro. É possível, você que é um especialista nessa área, é possível associar ética e publicidade diante do que a gente vê na televisão? Evidente que Acho que mais na televisão. Evidente que sim. A publicidade ela é a porta de entrada da empresa para os seus consumidores. Então o publicitário, antes de elaborar o anúncio, ele tem que ter em mente que algumas regras têm que ser seguidas. Tá? No Brasil, nós temos duas regras básicas que tratam desse assunto aí. A primeira delas, como você disse, é um conselho ético. Chama-se Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E, em paralelo a isso, existe o Código do Consumidor, que também exerce um controle sobre a publicidade. Tá? Esse primeiro que você citou, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O que é o CONAR? É o CONAR, exatamente. Por que surgiu o CONAR? Ele está vinculado a alguma instituição? Não. O CONAR é uma entidade sem fins lucrativos e organizada pelo próprio mercado. Por quê? Na década de 70, finalzinho da década de 60 e início da década de 70, o mercado estava completamente aderido. Então, todo mundo fazia o que queria e não tinha controle algum sobre a publicidade. Então, o risco que se correu naquele período foi um descrédito total. No descrédito, todos perderiam. Então, o próprio mercado se organizou e criou esse conselho para poder regulamentar as campanhas publicitárias. O que é interessante a gente dizer é que esse conselho não tem força punitiva. Tem um conselho ético dentro do conselho, né, uma câmara que efetua os julgamentos, mas ela não impõe punições financeiras, por exemplo. Regulamenta alguma coisa? Regulamenta, evidente, né? Tem um código que é seguido pelo publicitário, deve ser seguido pelo publicitário, e se eventualmente o publicitário não segue esse código e a campanha é levada ao conhecimento do CONAR por estar infringindo as regras do CONAR, o que vai acontecer? Eles vão fazer um julgamento sobre essa campanha e vão lá, eventualmente, dispor algumas punições. Quais seriam? Advertência, suspensão, recomendação de alteração do anúncio ou divulgação da posição do CONAR. Basta a gente analisar o que ele oferece como punição, que a gente vai perceber que isso não é suficiente para que o publicitário se intimide com essa postura do CONAR. Mas por que ele respeita o CONAR? Porque se ele não respeitar uma posição do Código de Ética, o que vai acontecer? Posteriormente, o Ministério Público poderá ingressar com uma ação contra essa empresa que promoveu essa campanha e aí sim virá uma punição com fundamento no Código do Consumidor. Certo? E o que acontece? Nesse caso aí, para a agência vai ficar muito pior a situação, porque o mercado vai excluí-la das próximas campanhas. Essa que é a grande verdade. E quem determina dentro do CONAR? Você falou que é um conselho formado por agências. Não só agências, tem representantes da sociedade, tem representante do Ministério Público, é um conselho formado por diversos setores da sociedade, aproximadamente 16 ou 17 grupos de pessoas da sociedade. Então é um conselho misto. É um misto que analisa o conceito da publicidade. Não existem só juristas, só publicitários, existem todo tipo de pessoa está representado nesse conselho aí. Você disse que tem o CONAR e tem as determinações do Código de Defesa do Consumidor. Exato. O código daí é determinado, punitivo, etc. Sim, até porque, por exemplo, o Código do Consumidor, no artigo 37, estabelece o quê? Propaganda enganosa e propaganda abusiva. E dá lá os parâmetros do que é propaganda enganosa e o que é propaganda abusiva. Mas daí, Frabetti, o código, ele só passa a ser punitivo a partir do momento que ele é acionado.
Não necessariamente. Uma coisa o cidadão não precisa acionar, por exemplo, o Ministério Público em relação... Veja bem, a propaganda tem duas formas de controle. O controle feito pelo CONAR, a pessoa assiste o anúncio e se incomoda com aquilo. Um exemplo típico é essa campanha recente aí da Devassa. O que aconteceu? As pessoas, a Devassa que eu digo é a campanha da cerveja Devassa. Sim. O que aconteceu? Começou com um teaser, que é uma campanha que visa criar expectativa no consumidor, e posteriormente veio um complemento. Tá? Então causou uma indignação das pessoas com relação à lascividade dentro da campanha. E muitas reclamaram para o CONAR. O CONAR tem um site, naquele site existe um ícone onde as pessoas podem efetuar uma reclamação sobre uma campanha. A população comum, qualquer pessoa pode fazer uma reclamação sobre um anúncio. E a partir daí, o CONAR vai dar o prosseguimento nessa reclamação. Ele vai chamar primeiro a empresa que fez o anúncio, vai apresentar a defesa e depois vai levar a julgamento. Se ele entender que aquela campanha está com problema, ele vai julgar dentro do que eu disse agora há pouco. Da mesma forma, em contraponto ao Código de Ética, que seria através do CONAR, existe a possibilidade da pessoa fazer uma reclamação diretamente ao Ministério Público, ou o próprio Ministério Público de ofício pedir a suspensão do anúncio. Ele ingressa com uma representação, vai para o Poder Judiciário e o juiz avalia se aquilo está ou não de acordo com a lei. E é aí que entra o CONAR, porque o CONAR tem um artigo que diz assim: ele funciona como fonte subsidiária à lei. O juiz não sabe o que é propaganda enganosa, ele não tem noção do que é isso. Então, como que ele vai julgar se uma campanha é enganosa ou abusiva? Ele vai pegar o Código de Ética e verificar se a campanha está ou não dentro daqueles parâmetros. Se infringir o Código de Ética, infringiu a lei também. E aí ele vai condenar a empresa ou de propaganda enganosa ou propaganda abusiva. O CONAR ele não aciona o Ministério Público diretamente. Ele pode oficiar, mas não aciona diretamente. Ele mandaria ofício, o Ministério Público acata se quiser. Existe independência entre as duas entidades aí. Voltando um pouquinho na questão da cerveja Devassa, a própria agência declarou posteriormente que já estava esperando uma repercussão popular. E aí, como é que fica? Então, é isso já tinha até preparado é o que eu digo sempre para os meus alunos aqui. As pessoas têm que têm que elaborar a campanha de maneira que atenda a requisitos mínimos. Se o publicitário já sabia que a campanha estava com problema, que poderia criar aquela polêmica toda, por que fez? Mercado. Ele estava preocupado com o quanto ele iria arrecadar em dinheiro para aquela campanha. Tanto que eu li os jornais, não vou precisar qual deles, que a campanha trouxe, em números genéricos, aí, um incremento muito grande no lucro da empresa por conta de trazer essa questão da sensualidade para a campanha. Se a gente fosse pensar sobre o aspecto ético, é uma propaganda antiética. Sobre o aspecto de repercussão, ela repercute nacionalmente. Exatamente, então, mas aí é o que eu digo, né? É uma linha tênue. É uma linha tênue, mas a empresa ela tem uma responsabilidade social. A empresa não pode só se preocupar com o lucro, ela tem que se preocupar com o que o produto dela vai causar ao mercado. Nessa linha que você está dizendo, nós temos a Constituição Federal, no artigo 170, que diz lá os princípios da ordem econômica. Então, no Brasil, qualquer empresa pode fazer o que quiser, desde que respeite a lei. E dentro desse artigo, lá no inciso 5, tem um princípio que fala que a atividade econômica é livre desde que respeite os direitos do consumidor. E nesse caso da Devassa aí, não é meu juízo e do CONAR, porque essa semana saiu a decisão final, e julgaram definitivamente que a campanha deveria ser suspensa realmente. Né? Não houve respeito ao direito do consumidor. Hoje nós estamos falando sobre publicidade ética, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.